Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. A paz do Senhor, tudo bem? A nossa aula de hoje é a lição de número 4 e o texto é: a construção do templo enfrentou oposição. E o texto áureo está em Neemias, no capítulo 4 e no versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Alunos, se confiarmos verdadeiramente em Deus, nós venceremos todas as resistências do maligno. Precisamos confiar de coração no Todo-Poderoso Deus, pois a construção do templo precisou parar por causa dos opositores. Hoje não é diferente. Muitos já pararam de fazer a obra do Senhor por causa dos opositores. Às vezes aparece obstáculo no caminho e já param de fazer a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9: esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não podemos parar, vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele sempre estará conosco. Somente com aqueles que são fiéis a Ele e creiam. Os obstáculos que aparecem no nosso caminho, nas nossas vidas, Deus, Ele vai tirando, Ele vai limpando e nós venceremos. Alunos, a obra do templo parou, se encerrou por causa de mentiras dos samaritanos, com falsas acusações contra os judeus. Os samaritanos escreveram uma carta e levaram para o rei da Pérsia, mentindo contra os judeus. E na carta estava escrito que os judeus não iriam obedecer mais o rei da Pérsia. E na hora que o rei leu a carta, mandou parar imediatamente com a construção. E a construção ficou parada por volta de 15 anos,
alunos, os judeus erraram. Os judeus, eles deveriam ter ido conversar com o rei Dario, pois a construção do templo era um desejo de Deus e também uma ordem dada por Deus. E foi Deus que tocou no coração do rei Ciro para ajudar os judeus. Foi Deus que usou o rei Ciro para assinar aquele decreto, autorizando a construção do templo. Os judeus também erraram porque não oraram, não procuraram a Deus. Ficaram 70 anos no cativeiro. Sabiam que foi Deus que usou o rei Ciro para libertá-los. Viram a poderosa mão de Deus abençoando eles. Deus não deixou eles saírem com as mãos vazias. Deus tocou no coração das pessoas e também do rei Ciro. E todos ajudaram e deram ouro, prata, roupas, alimentos e dinheiro. E agora a história estava se repetindo na vida deles. Porque lá no passado, quando os judeus saíram do Egito, Deus também tocou no coração do rei Faraó e das pessoas para ajudá-los. Os judeus saíram com muitas coisas, com roupas, com prata, com ouro, com carroça, com animais. E agora, depois de 70 anos, vivendo na Babilônia, Deus novamente abençoa eles e não deixa eles saírem novamente com as mãos vazias. E assim mesmo esqueceram que Deus poderia socorrê-los. Alunos, às vezes nós também não obtemos vitórias porque não recorremos a Deus e também não recorremos às pessoas certas. E queremos resolver do nosso jeito. Cuidado! Os inimigos, eles estão o tempo todo querendo que vocês parem e não prossigam com os seus sonhos e objetivos. Assim aconteceu com os judeus. Os inimigos sabiam que ao construir os muros e o templo, seria muito difícil de entrarem na cidade para atacar os judeus. Os inimigos também sabiam que seria mais fácil para os judeus adorarem o Deus do céu e servi-lo de todo o coração
Alunos, a oração tem poder. Os judeus deveriam ter clamado a Deus por socorro. A oração é para colocar tudo nas mãos de Deus e aprender a descansar. Ele é o nosso consolador e a nossa fortaleza e socorro, bem presente na hora da angústia. A oração é para desabafar com Deus. A oração é para exercitar a fé, a esperança e a coragem e abandonar a tristeza, o medo e a preocupação. Precisamos orar e agir também. Precisamos orar e trabalhar também. Precisamos orar e tomar atitudes. Precisamos orar e se preparar. E com certeza Deus dará a vitória que tanto almejamos. Alunos, Deus, Ele está no controle de tudo. Daniel, ele nos dá um exemplo lindo. Daniel, ele tinha um cargo de destaque, de confiança dentro do palácio. Daniel, ele poderia ter pedido ao rei Dario ou ao rei Ciro para que libertassem os judeus. Mas não. Ele fez ao contrário. Ele foi orar e pedir para o Todo-Poderoso Deus, e Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel e tocou no coração do rei Ciro para que libertassem os judeus, para que eles voltassem para Jerusalém. Alunos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, não vamos parar de orar. E não vamos parar de confiar no Todo-Poderoso Deus. Não vamos parar de fazer a obra do Senhor por causa dos nossos opositores. Não vamos fazer igual os judeus, que pararam com a obra e ficaram tristes. E só depois de 15 anos criaram coragem e foram conversar com o rei, mostrando o decreto que o rei Ciro tinha assinado, liberando a construção do templo. Por que não foram antes? Por que esperaram 15 anos? Não é verdade? Tenha certeza, se você
parar de fazer a obra do Senhor, você vai alegrar e muito o coração dos inimigos e vai entristecer o coração de Deus. Em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24, diz que Jesus, ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir até mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é fácil quando tudo vai bem na nossa vida. O nosso verdadeiro compromisso é com Ele. E em João, no capítulo 16 e no versículo 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Alunos, nós também venceremos, porque somos seus filhos. Nós somos seus filhos. Então, por que temer? Deus disse aos seus discípulos: tome a sua cruz e siga-me. Significa estar disposto a morrer para seguir Jesus. Morrer para si próprio e deixar de fazer as vossas próprias vontades e as vontades do mundo. É passar a fazer as vontades de Deus. E tenha certeza, serão salvos. Em Marcos, no capítulo 8 e no versículo 36, diz: que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta. Pense com carinho. Alunos, às vezes a chamada é difícil, mas tenha certeza, a recompensa é incomparável. E desejo a você e a sua família um domingo e uma semana cheio de paz, amor, alegria, saúde, sabedoria e graça.
e até domingo que vem.